Oi, pessoal, tudo bem? Saudades de vocês. Bom, resolvi fazer esse vídeo sobre um conteúdo novo, já que vocês têm química esse ano a primeira vez. Então, eu senti necessidade de eu explicar para vocês algumas coisas básicas que eu preciso que vocês saibam, certo? Por isso que eu fiz esse vídeo aqui, de repente para nos aproximarmos mais, né? E eu sei que esse momento está sendo difícil para todos, tanto para vocês que estão cheios de coisa, quanto para mim, essa falta de contato professor-aluno, ou aluno-professor, tá? Mas isso vai passar e logo, logo a gente vai estar na sala de aula, certo? Então, agora eu vou explicar para vocês sobre substâncias puras e misturas. Qual que é a diferença das duas, tá? Então, assim, ó, pra gente não ficar... Vocês vão ficar aí me olhando a minha carinha, né? Eu vou tirar para não atrapalhar e daí eu vou continuar explicando, certo? Beijo para todos. Então, aqui, ó, sobre substâncias puras e misturas, tá? Qual que é a diferença das duas? O que é uma substância pura e o que é uma mistura? Então, vamos relembrar alguns conceitos, tá, pessoal? Vamos ver se eu consigo passar aqui. Alguns conceitos que a gente teve em aula. Vamos ver aqui, o que temos? Lembrando. Então, toda matéria, pessoal, é formada por várias substâncias diferentes. Primeiro, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, certo? E substâncias é, por exemplo, assim, um lápis. O lápis é uma matéria. Ele é constituído de madeira, ele é constituído de grafite, ele é constituído de plástico que está ao redor dele, ou a tinta, o que for, tá? Essas substâncias são formadas pela união de vários átomos de diferentes elementos químicos. Bom, o que é um átomo? Vamos pensar assim, ó. Eu já volto aqui. Um átomo é, por exemplo, aqui é um átomo de hidrogênio, aqui é outro átomo de hidrogênio, que quando se unem, vão formar o gás hidrogênio. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Tem dois átomos de hidrogênio unido com um de oxigênio e vai formar uma molécula que é H2O. O que é o H2O? A água. Então, átomos é isso aqui sozinhos, são constituídos por vários elementos químicos, certo? Sozinhos. Juntos vão formar moléculas, diferentes moléculas, e essas moléculas vão formar, então, toda a matéria, tá? Vamos passando aqui. O que é exemplo de molécula? Por exemplo, o gás ozônio. O ozônio, cada bolinha dessa aqui, representa um elemento químico, o oxigênio, certo? As três vão formar o gás ozônio. Aqui tem uma molécula de oxigênio e duas de hidrogênio, formam a água. Aqui o NaCl, que é o sódio, e o cloro, que formam o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. E aqui é o gás hidrogênio, que é duas moléculas de hidrogênio iguais, tá? E mais uma molécula maior, que é formada por vários elementos, que é a glicose, que é aquilo que forma o nosso organismo, né? É o nosso combustível, que é 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Isso são exemplos de moléculas, tá? Na química. Como não entramos ainda na tabela periódica, talvez fique um pouco difícil de entender essa parte. Mas o que é importante vocês entenderem? As substâncias são formadas por duas partes, pode ser dividido em duas partes, substâncias puras ou substâncias puras simples ou compostas, tá? Então, o que é uma substância pura? Ela é formada por várias espécies de átomos, tá? Várias espécies químicas. Deixa eu achar uma canetinha aqui, ó. Formadas por várias espécies químicas. Isso é uma substância pura. As substâncias puras, elas podem ser divididas em simples e compostas, tá? Já uma mistura, ela
é dividida em homogênea e heterogênea, mas isso nós vamos deixar para depois. Por enquanto, eu quero que vocês entendam o que é substância simples e o que é uma substância composta. Ok? Substâncias simples são aquelas que são formadas pelo mesmo elemento químico. Olhem aqui os exemplos que foi colocado. O gás ozônio, que são 3 moléculas de oxigênio, vai formar o gás ozônio. Se for 2, já é outra coisa, é o gás oxigênio. Se tem 2 átomos de hidrogênio, se forma o gás hidrogênio. Então, isso são substâncias simples, puras simples. Já a substância pura composta, ela é formada por átomos de diferentes elementos químicos. Um exemplo é a água. Olha aqui, ó, 1 de oxigênio e 2 de hidrogênio. Dois elementos químicos diferentes para formar essa substância. A mesma coisa o sal de cozinha. Uma de sódio e uma de cloro. São 2 elementos. E depois a glicose, que é uma molécula, uma substância pura maior, tá? Que é formada por vários elementos. No caso, são 3 elementos, né? Químicos diferentes. Então, como que eu vou saber se essa substância é pura ou não? O que eu tenho que identificar? A fórmula química dela. Se eu voltar, o que é uma fórmula química? Isso aqui, ó, é uma fórmula química. Eu olhando só isso aqui, eu vou saber se é uma substância pura, simples ou composta? Sim. Composta tem 2 elementos químicos. Simples, vou voltar lá no outro, tem 1 elemento químico. Então, isso aqui é uma fórmula química. Então, olhando a fórmula, eu já vou saber, né? Tá? Agora, eu tenho que perceber também as propriedades específicas dessa matéria, que é o tempo de fusão e o tempo de ebulição. O que é isso? Tá? Essa temperatura de fusão e ebulição, não é tempo, desculpa, é temperatura de fusão e ebulição. O que é fusão? É a passagem do sólido para o líquido, tá? E o que é ebulição? É quando passou do líquido para o gasoso. Então, quando a água está fervendo e criando vapor, é a temperatura de ebulição. Qual é a temperatura de ebulição da água? 100 graus Celsius. Qual que é a temperatura de fusão da água? Que é a passagem do sólido, que é gelo, para o líquido. É 0 graus. Então, é isso que a gente tem que perceber. E as densidades, que depois a gente retoma sobre densidades. Olha o exemplo que eu coloquei aí. Tem o gelo. Quando o gelo é gelo, ele está menos 3 graus. Tá? Se eu tirei esse gelo e vou colocar no meu copo, a temperatura vai aumentar. Tirei do congelador, né? Com certeza vai aumentar a temperatura. 2 minutos depois, ele atingiu a 0 graus. Tá? É a temperatura de fusão. Já vai começar o processo de derretimento, vai formar do gelo, vai se transformar em água líquida. Depois, vai passar 5 minutos, ele vai continuar a temperatura de fusão dele a 0 graus. 8 minutos, a mesma coisa, 0 graus, já ainda é gelo, continua a temperatura constante. Quando ele derreter totalmente, ele já esse 10 minutos para derreter totalmente, vai passar de 0 graus, vai manter a temperatura, né, dele constante, vai permanecer, já vai ser líquido. Tá? Então, nesses 10 minutos que passou, ele permaneceu a temperatura constante. 0 graus. Certo, gente? Então, eu tenho o tempo de fusão dele, a temperatura de fusão dele é 0 graus Celsius. Tá aqui. Outra coisa, substâncias puras. A simples, recapitulando, ela é formada pelo mesmo elemento químico, que está representado por essas bolinhas aqui. A composta é formada por elementos químicos diferentes. Ó, aqui dá para a gente perceber bem certinho nessa. Então, o que faz eu perceber se uma substância é pura ou não? Quando a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição vai permanecer constante. Então, quando a água chega lá nos 100 graus Celsius para ferver, gente, ela não vai passar dos 100 graus Celsius.
Vou deixar lá fervendo. Se o meu fogo estiver alto, ela só vai... Eu vou gastar, única coisa, mais gás, tá? Porque ela vai continuar a 100 graus Celsius. Não vai mudar se eu aumentar o fogo ou não. Ela pode evaporar com um pouco mais rapidez, né? Só que a temperatura vai permanecer constante. Agora, o que é uma mistura? Mistura é a união de duas ou mais substâncias, certo? E essa mistura tem uma diferença aí. A temperatura de fusão e de ebulição vai variar. Então, lembra que eu falei que a substância pura, ela se mantém constante? Pois aqui ela varia. Olha aqui, uma mistura homogênea. Homo, prefixo homo aqui, ó, significa igual. Então, por exemplo, no ar. O ar que vocês estão respirando, eu estou respirando aqui, ele não é composto só de oxigênio. Vocês sabem, vocês já estudaram isso, ele é composto de gás carbônico, de nitrogênio e outros elementos, outros gases, né? Só que eu não percebo aonde que está o oxigênio, aonde que está o gás carbônico, aonde que está o nitrogênio. Então, eu sei que ele é uma mistura, mas eu não sei aonde que está esses elementos. Eu não enxergo eles. Então, é uma mistura homogênea, tudo igual. Agora, se eu pegar num copo lá, botar água e misturar um pouquinho de areia, eu vou perceber aonde que tem a água e aonde que tem a areia. Então, é uma mistura que a gente chama de heterogênea. É diferente. Eu consigo enxergar onde está a água e aonde que está a areia. Olhem os exemplos que eu coloquei. Antes dos exemplos, pessoal, eu fiz uns exercícios aqui, para vocês copiarem no caderno e fazerem. Tem 4 situações aí, tá? A 1, a 2, a 3 e a 4. Essas situações aí, vocês vão responder, tá? Qual que é a substância pura, qual que é a mistura, qual que tem duas substâncias simples e aonde que tem somente substância composta. E aqui no terceiro só, que é a segunda atividade ali, vocês vão colocar o número de átomos presentes, o número de elementos, o número de moléculas e o número de substâncias. Se vocês perceberem o vídeo anterior, voltar um pouquinho, vocês vão conseguir responder essas questões. Tá ok? Vamos então para a próxima. Tá? Deixa eu ver aqui. Isso. As misturas, então, homogênea, prefixo homo é igual, prefixo hétero é diferente. Então, eu vejo duas substâncias diferentes ou eu vejo tudo igual. Vamos ver aqui os exemplos. Homogênea, olha aqui, ó. Tá tudo igual, eu sei que tem água e corante, mas eu não estou vendo onde é que está o corante e onde que está a água. Então, ela é homogênea. Olhando esse outro exemplo aqui, ó. Aqui está o óleo e aqui está a água. Eu estou vendo bem onde que está o óleo e onde é a água. A água está embaixo porque ela é mais densa e o óleo está em cima porque ele é menos denso. Então, isso aqui é uma mistura heterogênea. Tá? Vamos passando adiante. Estão entendendo, pessoal? Olhem aqui, ó. Temos água e óleo e álcool. Eu não sei onde que está a água, onde que é o álcool, certo? O café, com esse friozinho, louco de bom o café, né, gente? Então, assim, ó, o café eu não sei também. Ele é uma mistura homogênea. É tudo igual, não estou vendo onde que está o café, onde que está a água. A massa de pão, vou fazer um pão lá, eu coloco farinha, ovos, a gordura, fermento, eu misturo tudo, eu não estou enxergando onde que está. Então, uma mistura homogênea. O ar, a mesma coisa, já dei o exemplo do ar, tudo homogêneo. Agora, heterogêneo, como eu falei para vocês, é diferente, eu enxergo as coisas diferentes. Olhem aqui, volto para o óleo e água, estou enxergando duas coisas. Então, ela apresenta duas fases, é uma mistura bifásica. Meu Deus, é ruim de escrever aqui. Bifásica. Tá? Vou passar adiante.
mistura heterogênea. Apresenta várias fases. Pode ser 2, como eu falei do óleo, pode ser 3 fases, ou pode ser mais de 4 ou mais, né? Que é o caso um granito aqui, por exemplo, a gente enxerga várias coisas aqui, né? Que é um pedaço aquilo que é usado para fazer pias de banheiro, de cozinha. Então, é um tipo de mistura heterogênea. Aí, olha a água, o detergente e o óleo. O óleo está em cima, a água está no meio e o detergente embaixo. Então, são 3 fases. Então, ela é trifásica. A mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3. 3 fases, trifásica. É heterogênea. O sangue, pessoal, são 2 situações. Se eu olhar o sangue sem ser no microscópio, ela é uma mistura homogênea. Eu não consigo enxergar onde que está minhas células sanguíneas, onde que está meu plasma, não enxergo. Eu olhando assim a olho nu, quando eu corto, não vou enxergar. Agora, se eu pegar esse sangue e colocar no microscópio, eu vou enxergar lá as minhas células sanguíneas, isso aqui que está mostrando, ó, pessoal, isso aqui, ó. Eu vou enxergar minhas células sanguíneas, meus glóbulos brancos, plaquetas, glóbulos vermelhos e plasma. Então, aqui é uma mistura heterogênea. A nível de microscópio, o sangue é heterogêneo. A nível de olho nu, ele é homogêneo. Mesma coisa acontece com o leite que a gente bebe. Se eu pegar um copo de leite para tomar de café da manhã, eu vou olhar, tá, ele branquinho. Se eu botar ele no microscópio, eu vou perceber as gotículas de gordura. Quando a gente ferve um leite, né, leite de vaca mesmo, que não é o de caixinha, cria aquela gordura em cima amarela. Então, a gordura se une, né, e ela fica menos densa, ela sobe com o leite. Então, ali a gente percebe bem o que é uma mistura heterogênea. Certo, pessoal? Então, aqui, na verdade, é o que a gente combinou, tá? E foi bem importante para vocês tentar tirar as dúvidas. Quem não entendeu, então, vocês, por favor, me mandem uma mensagem, que daí a gente consegue retirar as dúvidas. Foi na folha junto umas questões para vocês fazerem de exercícios sobre substâncias puras e misturas. Certo? Um grande abraço, até a próxima vez, tá? Beijo.